Olá a todos, vamos dar continuidade agora, dando início ao nosso vídeo de número 7 né, do artigo comentado, dando sequência a alguns outros vídeos mais detalhados, explicando na prática algumas das ferramentas e manejos que nós temos disponíveis, podemos usufruir cada vez mais na parte de pecuária de cria, né, na parte de manejo de vacas. Esse aqui trata de um artigo que saiu na revista Pecuária Sul, na edição número 20, falando da função corporal em vacas de corte, e buscando um entendimento maior da escala, ou uma precisão, buscando trabalhar melhor uma precisão na escala de condição corporal para tomar decisões ou manejos mais específicos de acordo com uma escala de condição corporal um pouco mais específica. Então, hoje nesse nosso vídeo, vamos comentar então um assunto que é bem básico, mas muito prático, muito importante, que é sobre condição corporal em vacas de corte. Ah, então, que eu vou comentar no nosso cronograma, no vídeo, falar uma introdução, explicar um pouquinho da importância da condição corporal, da utilização, os locais de avaliação dentro do corpo do animal, que isso varia bastante de pessoa para pessoa, porém existem locais que são bastante a variação em deposição de gordura, desenvolvimento da musculatura nos auxilia no detalhamento e, eventualmente, da condição corporal dos animais. Vou trazer alguns exemplos de condição corporal nas escalas que a gente mais utiliza aqui no Brasil e eu vou mostrar um exemplo de fluxograma para avaliação da condição corporal, que eventualmente nós podemos utilizar para, como eu falei no início, para ter uma eficacidade maior, ser mais assertivo, ainda que se trabalhe condição corporal em termos de rebanho, mas quase que individualizando e trabalhando no melhor, talvez, os graus de condição corporal. Os impactos relacionados a isso e as considerações finais no final do vídeo. Bom, a condição corporal ela é muito prática. Tem pessoas até que acreditam que ela é uma avaliação indireta da condição nutricional em termos de oferta de pastagens, oferta de alimentos animais, que de acordo com o que se reflete nos animais, a gente consegue estabelecer ou julgar melhor o que tipo de manejo ou como está o manejo nutricional de uma propriedade. Ela tem uma relação direta com as reservas energéticas das vacas, né? Ou seja, da deposição de gordura, ou seja, o animal que tem uma melhor condição corporal tem uma maior deposição de gordura. Permite, então, que a gente estabeleça estratégias de modificação no manejo nutricional, por exemplo, uma determinada suplementação para um maior ganho de peso, consequentemente, melhor condição corporal. E outras questões é que, de acordo com isso, a gente tem que sempre levar em consideração a fisiologia do animal e a competição por nutrientes, seguindo especificamente o momento de produção e da fisiologia da vaca, neste caso aqui. Bom, não existe, a gente sempre costuma falar muito isso, para avaliar a condição nutricional de uma vaca de corte, neste caso, a melhor coisa que se tem seria o peso. Ah, Porém, temos alguns problemas relacionados a isso. Primeiro, nem todas as propriedades têm balança e também a questão de manejo, levar para a pesagem, não é muito fácil, não é muito prático. E outra coisa é que sempre o peso vai exigir pelo menos duas avaliações. Um peso, um intervalo de tempo, por exemplo, daqui a 21, 30 dias, outro peso. Aí nós temos uma noção muito boa se os animais estão ganhando ou perdendo peso. Por exemplo, se eu disser só que a vaca pesa 400 quilos, não quer dizer muita coisa, depende do tamanho, depende do momento produtivo da vaca, se ela está no pós-parto ou não. Não quer dizer muita coisa um peso só. Agora, se eu disser que ela está pesando 400 e há 10 dias ela estava pesando 380, aí sim, quer me dizer que ela está ganhando peso, que ela está numa condição nutricional que favorece o ganho de peso e os nutrientes que ela está metabolizando. Porém,
A condição corporal pode ser feita de uma maneira mais estanque, assim, num momento específico, já que ela é subjetiva, mas ela proporciona ou viabiliza a gente avaliar e até medir as reservas corporais que estão acumuladas no animal, seja músculo ou a gordura, né? Então, em alguns aspectos, até na questão mais prática, a condição corporal ela é fundamental, ela é muito importante. Se eu for hoje numa propriedade, e avaliando o rebanho como um todo, e eu determinar que as vacas estão numa condição corporal intermediária, por exemplo, na escala que a gente usa de 1 a 5 seria uma condição corporal 3, eu já tenho uma boa noção do que esperar, por exemplo, no período de acasalamento que está por acontecer. Eu tenho uma boa noção de como é que está a recuperação pós-parto das vacas. E outra questão que é bem importante relacionada à produção, e que já é estabelecido diversos trabalhos, depois eu vou mostrar em seguida uns exemplos, a condição corporal, ela reflete a atividade dos ovários das vacas, ou seja, se elas já voltaram a ciclar, se elas voltaram a entrar em cio, se já estão, portanto, né, metabolizando os hormônios reprodutivos, já estão ovulando. De acordo com a condição corporal, eu posso ter um prognóstico se elas vão desempenhar ou como estariam desempenhando dentro de um período de acasalamento. Então, elas têm essas vantagens, ser fácil aprendizado. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui, situações locais de avaliação que, com treinamento, com as práticas, a gente vai se desenvolvendo, então acaba sendo fácil para não só entre os técnicos, produtores, funcionários, determinar mais ou menos a condição corporal. Muito simples, então a gente avalia no animal, visualizando o animal, e não tem necessidade de nenhum equipamento especializado, nem balança, nem ultrassom, não precisa de nada. Então isso faz com que a gente utilize de uma forma bem prática a condição corporal. Bom, o que eu recém comentei sobre a relação da condição corporal com um desempenho reprodutivo das vacas, um momento em termos de fisiologia reprodutiva. Tem um exemplo aqui já faz bastante tempo e é da região aqui nossa, né? Que é essa relação da condição corporal com as vacas manifestando o cio durante um período pós-parto. Ou seja, quanto maior a condição corporal, mais eu espero que as vacas já estejam ciclando, entrando em cio, estejam cíclicas. Então, vacas com condição corporal 3 ou superior, 80%, aqui nesse caso, no condição corporal 4, 80% já ciclando, já manifestando o cio. Condição corporal 3 acima de 60 e condição corporal 2 bem abaixo disso. Então, ela nos traz uma informação muito importante em termos de fisiologia do animal, como também em termos de eficiência reprodutiva da vaca, e até uma eficiência reprodutiva a ser esperada durante o período de acasalamento. Hoje em dia, por exemplo, muito importante em protocolos de ATF, eu determinar, de acordo com a condição corporal da vaca, se ela terá ou não, ou se ela é uma candidata a um protocolo de ATF em função das suas reservas. Ou se eu espero que ela ganhe mais peso, ou melhore a condição corporal para poder entrar num protocolo de ATF. Bom, nisso existem diversas escalas. Geralmente, no Brasil trabalhamos com uma escala de 1 a 5, que é chamada de escala inglesa, né? Nos Estados Unidos eles trabalham de 1 a 9, alguns trabalham de 1 a 10, mas basicamente graduando os animais de acordo com as suas apresentações em termos de deposição de gordura, de desenvolvimento muscular. Na nossa, que a gente mais utiliza de 1 a 5, tem gente que utiliza de 1 a 5 divididos em outros critérios, mas basicamente qualquer escala determina se o animal está magro, se a vaca está magra, se ela está intermediária, moderada ou ela está gorda. É isso que eu preciso saber. Se ela está magra, o que que eu tenho que fazer em termos de manejo, qual a atitude, qual vai ser a minha decisão. Se ela está moderada, ela está bem, mas se eu tenho condições de fornecer alimentos para ela manter aquele peso, aquele desempenho, ou até ganhar peso, ou se ela está gorda, então está tudo funcionando certinho. Então, basicamente, é nisso, só que alguns ajustes, que depois eu vou comentar, a gente pode talvez trabalhar dentro da própria escala que me permita uma precisão um pouquinho maior. Por exemplo, aqui. Considerando a escala de 1 a 5, com um meio grau de diferença entre elas. Então, por exemplo, uma vaca que está 2,5, ela está entre 2 e 3, né? E ela com peso de 355 quilos, eu preciso de 27 quilos para, ou mais ou menos 54 dias,
com um ganho de peso de meio quilo para ela subir para a condição corporal 13. E a condição corporal 13 é o ideal, a partir daí, para vacas no pós-parto, de 3 para mais. Então, se eu tenho vaca com uma condição corporal 3, em torno de 377 quilos, ela vai precisar ganhar mais 32 para poder subir para 13,5, assim por diante. Então, são decisões a partir disso, como que eu vou fazer isso? Que tipo de alimento, que tipo de manejo nutricional eu vou utilizar? Aí vai dos critérios de cada propriedade, cada situação. Bom, aqui mais específico sobre a escala, ou como eu vou determinar o valor ou a graduação nessa escala. Bom, existem vários pontos, a gente tem que avaliar o animal como um todo, pensando ou tentando enxergar locais de deposição de gordura e locais de desenvolvimento muscular. Basicamente, geralmente a gente utiliza as costelas, que no a deposição de gordura, desenvolvimento muscular. No 6 aqui, que é a base da cauda, é muito importante, muito interessante de ver a deposição de gordura aumentando conforme vai aumentando a escala. O dorso do animal, muito importante também. Garupa. Então, cada pessoa ela vai pesar um pouco mais, avaliando lá o peito com a deposição de gordura, ou as costelas, ou peito e costelas. Então, vai fazendo seu conforme vai passando o tempo e as práticas, né? A pessoa vai ajustando e determinando melhor. Claro, vai ter uma variação entre uma pessoa e outra, mas no geral acaba se coincidindo os valores e as respostas, né? Depois eu vou mostrar basicamente num fluxograma se trabalha começando com as costelas, depois trabalhando outras áreas do animal. Como exemplo, podemos começar aqui com uma vaca condição corporal 1, que é muito magra, totalmente os ossos, o esqueleto animal aparente, né? Pouquíssimo desenvolvimento muscular e nada de deposição de gordura. Obviamente, isso aqui não é um animal interessante, nem dificilmente nós vamos ter isso como uma realidade numa fazenda de cria. É um animal doente, é um animal, um problema bem grave de subnutrição. Não é uma coisa desejável, obviamente, e também não é algo tão comum de ser visto. Bom, condição corporal 2. Na condição corporal 2, então, a vaca aqui, ó, por exemplo, está o seu terneiro ao pé. Obviamente, aqui o ideal seriam vídeos e não as imagens, mas, enfim, com imagem dá para a gente trabalhar mesmo, ó, dá para ter um entendimento. Aqui as costelas sendo aparentes, os ossos do dorso do animal a gente enxerga, nada de desenvolvimento aqui na garupa do animal, de desenvolvimento muscular e tampouco deposição de gordura. Esse aqui é aquele exemplo que eu mostrei há alguns slides atrás, que vaca nessa condição ela é muito candidata a estar em anestro, ela não está ciclando. Está no período do pós-parto, ela não conseguiu recuperar do período gestacional ainda, precisa melhorar a condição nutricional, ganhar condição corporal para poder voltar a entrar em cio, voltar a ciclar, metabolizar hormônios reprodutivos e, eventualmente, depois de um tempo, emprenhar novamente. Então, não é desejável essa condição corporal. Aqui é 2,5, só que eu depois vou dar uma conversada sobre isso. Não é uma vaca tão magra que nem a condição corporal 2, porém também não chega a 13. Então, a gente consegue fazer alguma distinção em termos de talvez uma deposição um pouquinho maior de gordura num determinado ponto, um desenvolvimento muscular um pouquinho maior, e ela já é 2,5. Condição corporal 3. A partir daqui é muito importante porque essa vaca é quase que um divisor de águas, ou podemos até considerar isso, um ponto de corte. Vacas, a partir daqui, elas têm grande chance, dependendo do período pós-parto, de estar muito próxima de ciclar, ou num anestro superficial que a gente comenta, ou seja, começa a metabolizar os hormônios reprodutivos. Eventualmente é uma vaca que pode responder aos protocolos de ATF, ou de sincronização de cio, principalmente com a utilização de progestágenos. Então é uma vaca daqui para frente muito interessante para o manejo de uma propriedade que trabalha com cria, né? Então a gente ainda enxerga costelas, mas já dá para ver uma que ela é mais parelha em termos de desenvolvimento muscular e deposição de gordura, que a garupa já está um pouco mais arredondado, né? Aqui uma vaca 13, então já começa, a gente já vê que tem uma melhora em relação à foto anterior, já não se vê bem as costelas. É uma vaca que com certeza vai responder bem no protocolo de sincronização até de ATF. Aqui eu botei essa foto mais para relacionar aqui as fotos e o que eu vou falar mais tem a ver com vacas bostauros, né, vacas de raças europeias e zebuinos
a conformação é diferente, portanto, mesmo aparecendo costelas, essa vaca a gente considera que tem uma boa condição nutricional, então de acordo com a raça, tipo do animal, a gente tem que ajustar a avaliação da condição corporal. Essa foto é só para dar este exemplo aqui. Condição corporal ótima, 4, ideal para uma fazenda que trabalha com reprodução, que trabalha com cria. Porque a saca, ela muito provavelmente já está ciclando, já está com corpo lúteo, já está ovulando e metabolizando hormônios reprodutivos, porque ela tem reserva suficiente, principalmente de gordura, para metabolizar os hormônios reprodutivos e toda a sinalização para o hipotálamo, hipófise, de que o ambiente está gerando capacidade dela voltar a se reproduzir. Então, aqui na condição corporal 4 não se enxerga costelas, ela já está bem parelha, bem arredondada, musculatura bem desenvolvida e deposição de gordura. Até na fossa da cauda aqui a gente já começa a notar melhor. Então, essa é uma vaca ideal, provável para 40, 50 dias pós-parto, prestes a entrar no período de acasalamento. Outra vaca agora numa situação mais aqui nossa, né? Na nossa região, uma vaca com condição corporal 4, ó, muito boa de desenvolvimento, criando seu terneiro, uma vaca ideal. Bom, aí nós entramos na vaca condição corporal 5. Na condição corporal 5 é uma vaca que já nem é o nosso objetivo, porque é uma vaca que já está gorda além do ponto. Já é uma vaca que está bem arredondada, ó, bem deposição de gordura em toda o corpo dela, fossa da cauda com deposição de gordura. Essa vaca passou do ponto em termos de reprodução, que ela não necessita estar nessa condição para responder no período de acasalamento e ter uma boa eficiência reprodutiva. Até pelo contrário, eventualmente ela pode ter algum distúrbio trabalhando com alguns hormônios, manipulando outros, pode até ter algum problema eventualmente nisso. Mas é uma vaca, por exemplo, condição corporal 5 é desejável para a terminação do animal. Então, aqui de novo, uma outra vaca com condição corporal 5, não se enxerga a costela, fossa da cauda já preenchida com gordura, peito muitas vezes já tem uma deposição excessiva de gordura. Bom, aí nós chegamos a um ponto que nesse vídeo eu gostaria de abordar, que é trabalhar esse fluxograma para avaliação da condição corporal, de uma forma um pouco diferente do que muitas vezes a gente faz, ou não só diferente, tem gente que às vezes trabalha com essa condição corporal dividida em meio e meio dentro da escala, né? 1,5, 2,5, 3,5, mas trazendo aqui um exemplo ou uma sugestão de utilização na hora de fazer a avaliação da condição corporal. Isso aqui não é novidade alguma, eu simplesmente ah, busquei junto à Universidade da Flórida, no, junto à parte de extensão, que eles trabalham lá num programa de extensão do pesquisador Felipe Moriel, com quem eu trabalhei lá na Flórida. Eles trabalham muito bem com um fluxograma semelhante, mas na escala de condição corporal que eles utilizam lá nos Estados Unidos. E eles trabalham muito bem isso com os produtores, principalmente para decisão dos produtores de quando iniciar a suplementação, no inverno, por exemplo, que tipo de suplemento é utilizado e para quais animais. Então, eles dividem muito bem e especificam bem quais animais em termos da escala de condição corporal, e eu resolvi trazer para cá como uma sugestão e ajustar para a nossa realidade um fluxograma bem semelhante, baseado naquele dos Estados Unidos, mas para nossa realidade, nós trabalharmos juntos para também ter a mesma função, né, de decisão se os animais vão para um protocolo de ATF ou devem aguardar um pouco mais, ou suplementar ou não suplementar, desmamar ou não desmamar, enfim, são. E aí não trabalhar só na condição corporal de um ponto em cada um, entre 3 e 4, ou 3 ou 4, ou 2 ou 3, porque existe alguma diferença. Às vezes a vaca não é bem 2, porque ela tem mais condição do que uma vaca 2, não está tão magra, mas também ainda não é 3, então ela é 2,5. E aí vou mostrar aqui um exemplo. Então começa aqui, ó. Respondendo perguntas bem simples, sim ou não, a gente vai tentando ajustar, encaixar essa condição corporal das vacas. Ó, você consegue ver as últimas duas costelas? Vamos para esse lado aqui. Sim, então é uma vaca magra, ou de moderada para magra. Se eu enxergo as últimas duas costelas, próxima pergunta. Você consegue ver mais do que as três costelas? Não. Só vejo as duas últimas costelas. Então ela é uma vaca com condição corporal 3.
Ou sim, eu vejo mais do que três costelas. Então ela é três, ela é menor que três, melhor dizendo. Ver todas as costelas? Sim, então ela é uma condição 2. Não, só vejo mais que 3, mas não vejo todos. Então ela é 2,5. Então aqui já está uma diferenciação entre vaca 2 e vaca 3. Vaca 2 e vaca 2,5. Aí para baixo, aí é bem difícil, assim, até recuperar se fosse o caso, mas a vaca está muito fraca e não está andando, sim, ela é condição corporal 1,5, o caso daquela primeira foto que eu mostrei, é uma vaca doente, algum problema mais sério. Ou não, é uma vaca condição corporal 2. Então, o que que eu vou fazer uma vaca condição corporal 2,5 ou uma vaca 2? Desmamo, suplemento, o que que eu vou fazer? Então, serve mais especificamente para esse tipo de situação. Bom, voltando lá no início. Você consegue ver as últimas duas costelas? Que aí é não. Então ela está bem preenchida, não enxergo as costelas. Então ela é 13,5 ou maior que isso. Vamos para a inserção da cauda. Tem um pouco de gordura, mas não está totalmente preenchido, totalmente arredondada? Sim, tem um pouco, mas não está totalmente. Então ela é 13,5. Não, ela está totalmente arredondada. Então ela é 4 ou maior que isso. Aí, gordura excessiva na inserção da cauda e no peito? Não, então ela é 4. Então tá só na cauda, ainda vai, o peito ainda tem lugar para preencher, para botar mais gordura. Então, aí ela é 4. Ou não, ou nesse caso, ela tem gordura na inserção da cauda e ainda no peito. Então ela é 4,5 ou superior. Aí também já não é mais o caso de vacas de cria, vaca para terminação, enfim. Mas a vaca está quadrada, totalmente arredondada, não conseguindo ver a parte óssea, bolas de gordura. Sim, ela é 5, não, ela é 4,5. Então, o que eu quero mostrar aqui nesse exemplo é que, de acordo com essas respostas, a gente consegue diferenciar principalmente uma vaca 3 de 3,5, uma vaca de 3,5 para 4, porque pô, a vaca 4 praticamente não precisa fazer nada, precisa que ela mantenha essa condição e não perca, que ela vai responder muito bem no período de acasalamento. Vaca 3 a 3,5 é uma vaca que eu tenho que não posso me descuidar, ela tá, se tiver em anesto, é um anesto superficial, então é bom utilizar alguma coisinha de suplemento para ela ganhe um pouquinho de peso. Então, é uma sintonia fina para minha decisão no manejo nutricional das vacas de cria. Então, fica fácil, né? Observando as vacas, né, essas duas situações, vejam que se reflete a condição corporal das vacas de acordo com a condição do campo, né? Então, obviamente, essa vaca ela está cíclica, ela com condição 4, 4,5, com terreno ao pé, o touro já está presente, então ela já está entrando em cio. Aqui já é uma vaca com condição corporal 2,5, onde o terneiro também aqui e o campo não tem condição. Então a gente sabe muito bem que essa vaca aqui de baixo ela está em anesto. E aí, perante isso, eu tenho que tomar uma decisão. E aí eu vou trazer nessa parte final aqui já do vídeo, se encaminhando para o fim, os princípios, depois em outros momentos eu vou comentar possibilidades, né? Mas o que que eu deveria fazer numa vaca com condição corporal 2,5, 3, enfim. É que é basicamente trabalhar com a questão de condição nutricional, ou aumentar, suplementar, buscar alternativas nesse sentido. Intervenção na mamada, ou seja, desmame precoce, eventualmente um creep feeding, e protocolos hormonais depois de equilibrado isso, e a vaca já está numa condição corporal que ela vai responder melhor, que é condição corporal 3 ou superior. Então, como condição nutricional, existem as pastagens de inverno, azevém, trevo, cornichão, mas é algo, como vem na próxima foto, que já deve estar acontecendo, então a vaca já deve estar, já está numa condição de um campo bom, dando uma pastagem de inverno, então ela já pare numa condição que é o ideal, né? Uma condição corporal 3 ou superior no parto, para que ela não perca tanta reserva e em seguida se recupere para novamente ter condições apropriadas para o período de acasalamento. Posso trabalhar com diferimento de campo, embora tenha baixa condição nutricional, nutritiva, esse tipo de campo, mas trabalhar com uma outra suplementação ou estratégia de suplementação, trabalhar com forragens preservadas, né, utilização de feno, que no Brasil a gente ainda não utiliza tanto, mas já trabalha com pré-secado, é uma possibilidade. Trabalhar com formas de ajustes de estratégicos, por exemplo, aqui é uma realidade da nossa região, aqui trabalhando com palha de arroz
e suplementação de sal proteinado, né? Então, utilização de um volumoso mais um proteinado, e as vacas parindo em condição corporal 13,5 e 4, que é excelente para depois um novo processo reprodutivo e uma alta eficiência reprodutiva. Ou, eventualmente, que se trabalha aqui ainda no Brasil é meio dificultoso por questões de valores, né? Mas fora do Brasil se trabalha com suplementação no pós-parto, para que as vacas não percam tanto peso e, eventualmente, se a gente encontrar algum ingrediente, alguma ração que seja um valor melhor, ou um coproduto que dê uma alternativa em termos de valor, de preço, que seja possível, trabalhar para que a vaca não perca a condição corporal dela. Ainda alguns suplementos bem específicos que auxiliem no processo de digestibilidade, processo de digestibilidade de uma forragem de baixa qualidade, ou melhorar algumas características da própria vaca numa boa condição corporal, mas que isso reflita depois numa melhor eficiência reprodutiva, são possibilidades que a gente também pode trabalhar durante o pós-parto. E também o que muito se fala, né, que é a intervenção da mamada, ou trabalhar aqui nesse caso aqui com creep feeding, para reduzir um pouco o estresse e o gasto de energia, de nutrientes pela vaca, em função da lactação, e aí nisso ela poder recuperar a condição corporal e melhorar a eficiência reprodutiva, ou desmame precoce, desmame total a partir de 60, 90 dias, retirada dos terneiros, os terneiros começam a consumir a dieta no coxo, aí sim toda a alimentação, todos os nutrientes da vaca fica para si e melhora, ou tem a capacidade, mas aí, lembrando lá naquele slide inicial, que leva 30, 40, 50 dias, dependendo, para a vaca melhorar a repercussão na condição corporal dela e depois, com isso, na eficiência reprodutiva. Então tem que ser uma coisa é uma coisa bem drástica e ainda leva um certo tempo para ocorrer e a resposta da vaca acontecer. Bom, nisso tudo, como considerações para isso, para neste momento, né? Então, sempre trabalhar com condição corporal ao parto superior à condição corporal 3, em escala de 1 a 5. Então, 3, 3,5, excelente, 4, melhor ainda, sempre com cuidado algum em relação a eventuais problemas de parto. Então, a vaca não pode estar tão gorda, né, com tantas reservas assim de gordura, então 3 ou superior para que ela possa recuperar para o próximo período de acasalamento, né? Buscar ajustes diferentes de acordo com isso, com diferentes manejos, né? Seja no manejo nutricional ou eventualmente até de desmame, ou seja, a vaca está numa baixíssima condição corporal, então trabalhar talvez com desmame e eventualmente a gente pode ajustar as práticas de manejo, né? Então, eu vou desmamar a vaca, entrar com algum suplemento e depois, mais adiante, trabalhar com protocolo hormonal. Sempre o protocolo hormonal apenas para a vaca com condição corporal 3 ou superior, para que ela possa ter, então, condições de resposta a esse protocolo hormonal, tipo um protocolo de ATF, né? E sempre buscando a manutenção ou até o ganho de condição corporal entre o parto e o início do período de acasalamento, para que seja uma sinalização positiva e a vaca possa responder com os hormônios reprodutivos necessários para ela ter uma boa eficiência durante o processo de acasalamento. Então, finalizando esse nosso vídeo, gostaria de agradecer os autores também desse artigo, tanto aqui da Universidade Federal de Pelotas como da Universidade da Flórida, foi feito em parceria com eles lá. Agradecer a revista Pecuária Sul, que foi onde foi publicado o artigo. E qualquer outra pergunta, um questionamento, uma dúvida, um comentário, fica o meu e-mail à disposição. Temos as nossas mídias das redes sociais para troca de informações, buscando melhor desenvolvimento da nossa pecuária com conteúdos técnicos. Gostaria de agradecer muito e até o próximo vídeo. Muito obrigado.